Olá, sejam bem-vindos ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a nossa querida festa literária internacional de Cachoeira. Eu sou Edgar Abeuso e vou acompanhá-los nessa jornada de lembranças tão afetivas e queridas. Durante todo esse final de semana, vamos relembrar cada uma das 9 edições da nossa Flica, especialmente as mesas literárias e a programação musical e cultural das intervenções artísticas. A Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal e a realização da Cali in Content. Mais cedo relembramos 2 edições da Flica. Um papo maravilhoso com Márcia Tiburi, Marcelino Freire, Ronaldo Corrêa de Brito, Chico Sá, entre outros autores. Agora, vamos celebrar a Flica 2013 no Flica na Rede, recordar as mesas literárias que rolaram no palco do claustro do Conjunto do Carmo, no centro histórico da belíssima Cachoeira. Vamos conversar agora com Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que foi o grande vencedor do Prêmio Camões de 1997, orgulhando seu país natal, Angola, país a que se dedicou nas histórias de seus muitos livros, como guerrilheiro na longa guerra de independência, como conselheiro e gestor, como professor universitário, autor de clássicos da literatura contemporânea, como os romances Mayombe, Geração da Utopia e A Gloriosa Família, brindou Cachoeira com a sabedoria de quem tinha muita história para contar. Na mesa de encerramento da Flica de 2013, ele participou. E agora, no Flica da Rede, ele participa também, ele que está lá do outro lado do Atlântico, na nossa irmã Angola. Meu caro Pepetela, que prazer encontrar você nessa nossa cachoeira virtual. Para mim também é um prazer falar para vocês. Me diz, Pepetela, qual a sua lembrança, qual a sua memória afetiva dessa sua mesa aqui na Flica 2013? Foi muito bom, tenho boas recordações da professora Macota Valdina, que comigo fez a mesa, não é? E conversamos. Ela conhece bem a problemática africana e o problema digamos que os problemas da ida, eu digo ida, eu ia dizer vinda, mas não, da ida, daqui para aí, né? De tantos escravos, mas que levaram consigo as nossas culturas, porque são várias culturas de Angola, principalmente foi mais do norte de Angola no princípio, do Reino do Congo, do Reino do Ndongo, Luanda, sobretudo era dessa região primeiro e depois de toda Angola, foi particularmente para o Brasil, não é? A partir do século XVI, sobretudo. E então conversámos sobre isso e eu tenho uma boa recordação desse bate-papo que nós tivemos e também do interesse do público. Houve perguntas, havia muito interesse, sem dúvida alguma, numa sala que estava muito bem composta, muito cheia. E também, aí já fujo um pouco a Flica, mas foi por causa da Flica que eu conheci outro ponto do estado da Bahia que eu não conhecia, né? Eu conhecia realmente e fui várias vezes a Salvador antes. Tenho ido, é um lugar, digamos, muito, muito comum. Mas o Recôncavo, eu só conhecia o Recôncavo pouco. Lembro-me, na altura, quando cheguei aí, fui relembrando o Mar Morto de Jorge Amado. Perfeito.
e eu tinha vontade de conhecer o Recôncavo. Obviamente, não deu para conhecer o Recôncavo, né? Mas, enfim, uma partezinha pequena dele, a cidade de Cachoeira, que é uma cidade histórica, com marcas bem antigas, marcas daqueles tempos em que os angolanos aí não eram muito bem recebidos, de maneira nenhuma. Mas outro aspecto curioso que eu tenho para contar é que descobri que aí estava o rio Paraguaçu. Sim. Era um nome que eu tinha esquecido, eu acho que eu tinha esquecido. Depois eu reli o Mar Morto e aí estava lá. Mas eu conhecia o nome Paraguaçu, mas era de um seriado de televisão que era o Bem Amado. Sim. Muito antigo. Foi das primeiras coisas que passou aqui em Angola depois da independência. E era o Odorico Paraguaçu, não é? Que era o político um pouco trambiqueiro, ou muito trambiqueiro mesmo, mas de discurso muito interessante, né? E aí, quando eu cheguei à cachoeira e vi, é o Rio Paraguaçu, pois é o Paraguaçu, que era a entrada para o Recôncavo, de quem ia de Salvador de Saveiro, né? De Saveiro no tempo do Mar Morto, portanto. Então fiz essa ligação e eu achei muito interessante essa ligação e até me recordei que o Odorico Paraguaçu, como grande personagem do Dias Gomes, também tinha um paralelo aqui em Angola, que era o Anhenga Chito, já falecido também, e que escreveu um livro fantástico, que é O Mestre da Moda. E o personagem é um personagem que tem o português dele. Aquele português não existe, ninguém era capaz de falar assim, só mesmo o Mestre da Moda. E até hoje, aqui em Angola, quando alguém está a fugir assim um pouco, está a pretender que conhece mais português do que qualquer outra pessoa, nós dizemos, pronto, isso é um tamodismo, lá está ele no tamodismo, isso é tamoda e tal. É como aí poder-se dizer o mesmo do Dorico, não é? Do Dorico Paraguaçu. Mas essa foi uma descoberta, ou redescoberta, no fundo, que eu tive ao chegar, ao estar em Cachoeira. E fiquei muito, muito impressionado com a cidade, uma cidade muito, como é que é dizer, muito, que recebe bem as pessoas, né? Quer dizer que é muito hospitaleiro, é muito, Muito. muito agradável de estar, muito agradável de estar. E depois eu descobri a procura de uma cerveja que eu gosto, a que eu gosto mais, não vou dizer, não posso, porque senão estarei a fazer publicidade para uma marca, né? Que não me pagam nada por isso, mas posso ter problema com as outras marcas que poderão sentir concorrência. Mas acabei por descobrir aí um barzinho em que tinha essa cerveja, porque às vezes não é fácil encontrar essa cerveja em todo o Brasil. Encontrei, e então era um bar em que eu acabei por ficar no meu restaurante, né? Porque não era só bar, né? Ia lá, bebia cerveja, então, depois acabava por comia mesmo lá, e a comida era muito próxima daquela que eu como aqui, é muito próxima. É tudo muito, muito parecido. E foi essa, digamos, foram essas as lembranças, ou algumas das lembranças que eu agora lembro. No outro dia, quando recebi o convite para participar, é que descobri que já passaram 8 anos. Né? Foi uma coisa. Passou muito rápido. Eu tinha ideia. Se me perguntassem, ou até chegaram a perguntar quando é que eu estive na Flickr, eu dizia assim, uns 3 anos atrás. Foi há uns 3 anos. Não, já foi há 8. Descobri também agora. Olha só, Pepetela, a gente está com Eliene de Jesus Souza. Ela é professora de História, tem 46 anos. Estava na sua mesa na Flica de 2013. Eliene, seja bem-vinda ao Flica na Rede. Obrigada. Eu tive o privilégio de assistir, foi em 2014 aquela Flica.
foi o encerramento e fechou assim com chave de ouro. Foi maravilhoso. Inclusive, até eu lancei uma pergunta que foi a questão do Brasil, que foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Me lembro da sua resposta, né? Estava sentada logo na frente, assim, e é um privilégio estar aqui. Eu queria perguntar, eu tenho acompanhado, né? Eu sou estudante do mestrado da UFBA, sou orientanda do professor Zamparoni, Valdemir Zamparoni. Eu estudo Moçambique. E eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo em Angola, né? Todo esse processo até mesmo de manifestações, algumas prisões de ativistas. Eu queria saber como é que o senhor vê, né, esse levante, esse movimento, né, que também tem se espalhado por toda a Europa, por angolanos que estão na diáspora, né, tem se unido também para fazer manifestações em frente ao consulado. Eu acompanhei uma em Portugal, na França, e eu estou percebendo assim esse movimento, mas ainda percebo uma repressão muito grande do governo, né, do governo angolano em relação a esses movimentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto, né, político e social de Angola. Foi com tristeza também que eu soube o que estava passando, porque realmente não foi isso que foi prometido por este presidente, que já está há 3 anos no poder, que entrou muito bem. Ele entrou muito bem, sobretudo porque lançou a bandeira mesmo da luta contra a corrupção. E, de facto, houve uma série de ações que ele teve nesse sentido, digamos, da luta contra a corrupção. Está havendo, mas o processo é lento, de qualquer maneira. Mas, nesse aspecto, eu creio que tem havido um avanço, há uma diferença. Hoje as pessoas já têm um bocado de medo de fazer o que faziam antes, não é? Eu digo as pessoas, estou falando de responsáveis, não é? A todos os níveis da administração e do poder político. Também com ele realmente houve liberdade de expressão, houve liberdade de manifestação, que não havia antes. Havia na Constituição, mas na prática não havia. E eu estou vendo que, ultimamente, talvez porque a situação econômica está muito difícil, já estava antes da pandemia, piorou com a pandemia, mas estava muito mal antes. Já está desde 2014 que está piorando a situação econômica. Portanto, antes dele entrar no poder. Mas eu pensava que, nesse aspecto, poderia haver alguma melhoria. Não, antes pelo contrário, está pior. Bom, e agora temos a pandemia, também serve um pouco de desculpa. O que é certo é que fiquei muito triste porque voltamos aos tempos antigos, em que não podia haver manifestação. Há sempre uma desculpa qualquer legal para impedir a manifestação. Agora é a pandemia, né? Portanto, isso pode aumentar os contactos, etc. Mas, sobretudo, o que me impressionou foi a brutalidade, pode-se dizer assim, a brutalidade da resposta. Até pode ser que tenha havido uma tentativa de manifestação e que não era, digamos, muito legal. Não era só dizer que nós não estamos satisfeitos, nós temos fome, queremos emprego, ou coisa assim. Não é? Que isso é perfeitamente, absolutamente legal. Não sei se houve, de facto, uma reivindicação, mas é um movimento que faz uma reivindicação sobre uma parte do território. Não é? E aí é anticonstitucional. Não é? Mas as coisas resolvem-se conversando. E houve muitas outras situações difíceis que se foram resolvidas conversando. O presidente conversou com as pessoas, chamou pessoas que tinham estado até na cadeia antes, ele chamou e conversou com as pessoas, ouviu as suas razões e realmente houve mudanças no trato com a população, digamos, poder, população. Agora estamos voltando aos tempos antigos. Estamos voltando e eu
acho que até a reivindicação, se é verdade, se é verdadeira essa reivindicação, eu não estou assim tão de acordo com ela como isso, digamos, de uma independência para Lunda Choker, até porque historicamente aí já há uma falsidade grande. Lunda Choker nunca houve nenhuma entidade de Lunda Choker, são povos separados. Mas, de qualquer maneira, é conversando que se resolvem os problemas. E que a população dessa província está sofrendo muito. Uma província que é riquíssima. E a população está sofrendo muito. Isso é absolutamente verdade e, portanto, é legítimo manifestarem-se. E a polícia tem de aprender que está na rua para proteger os manifestantes, não para impedir os manifestantes de fazer manifestações. É isso que parece que este poder esqueceu, de novo. Vamos seguir, Eliene. Muito obrigado pela sua participação. É a função da Flica promover esses encontros, né, Pepetela, entre o autor, o escritor e os seus leitores. Pepetela, muito obrigado. O Cachoeira está aqui de braços abertos, a Flica também, o Rio Paraguaçu está aqui e a gente está te esperando de volta aqui em Cachoeira. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu também. Obrigado eu pela possibilidade que tiveram de pôr em contato. Um grande abraço. Um abraço. Abraço para todos. Valdina de Oliveira Pinto nasceu no Engenho Velho da Federação em Salvador. Já como professora, jovem, pôde cuidar do seu povo enquanto acumulava conhecimentos sobre o mundo, tendo trabalhado no Caribe. Tempos depois se tornaria macota, cargo de grande importância no candomblé. Uniu seus conhecimentos à fé e ao engajamento nos debates sobre intolerância religiosa e racial. Conselheira estadual de cultura, Macota Valdina se fez a voz de sua gente, atenta, todavia, a outras vozes de outras gentes. Assim, uniu o conhecimento do mundo aos saberes da sua pátria federação, exemplo de uma vida dedicada ao outro, ao próximo, sempre mantendo o diálogo com o distante. Foi com imensa honra e alegria que a recebemos na Flica em 2013, para a mesa ao lado do angolano Pepetela, com a plateia lotada, atenta ao tema Nidongo, Ningola, Angola, Bahia, expressão também dos laços dela com Angola. Infelizmente, nos deixou em março de 2019. Obrigado por muito, professora Macota Valdina. Na escrita ou na convivência, ele toca o leitor ou interlocutor com a sua sensibilidade, a disposição para compreender o outro. Natural de Salvador, escritor, fotógrafo com formação em jornalismo, possui diversas publicações e trajetória híbrida que envolve projetos em fotografia de rua e literatura. É autor de livros de contos como o premiado Memorial dos Medíocres. Na história da Flica, foi o primeiro curador externo. Até então, os realizadores que assinavam a curadoria. Assinou a programação de 2 edições da festa, em 2017 e 2018. Mas agora, ele vai relembrar sua participação como autor lá em 2013. Chega mais, Tom Correia, bem-vindo à Flica, esse programa maravilhoso de memórias, de saudade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Edgar. Salve, salve, gente. É sempre uma honra participar de qualquer atividade relacionada à Flica. É um evento literário dos mais afetivos, afetuosos, que envolve Cachoeira, o Recôncavo, o povo da terra, o povo do Recôncavo. Então, para mim, é sempre uma alegria, uma felicidade participar da Flica, seja presencialmente ou nessa versão agora digital, né, Edgar? Verdade. Eu queria começar te perguntando qual a sua memória lá em 2013, né, na participação da mesa A Velocidade da Contemplação Moderna. Quero que você fale um pouco sobre essa experiência e o que mais te marcou durante essa mesa. Olha, Edgar, quando eu recebi o convite da Flica, primeiro eu fiquei vários dias analisando, pensando se eu ia aceitar ou não, porque na minha cabeça eu não tinha muito o que contribuir. Eu tinha publicado um livro em 2011, então 2 anos de um livro já passado, e falar sobre o livro que a gente está escrevendo também, eu achava que não ia funcionar.
mas no final terminei aceitando, não podia me furtar daquela experiência. Foi uma mesa que foi precedida pela Cabeça de Porco, né, da manifestação dos estudantes da UFRB, uma ruptura necessária e bem-vinda. Eu acho que a Flica, a partir dali, amadureceu demais e se tornou o que é hoje. Mas aquela mesa, eu lembro que foi um pouco conturbada, porque aconteceu logo depois da manifestação dos estudantes da UFRB. Então, foi o que mais me marcou, por incrível que pareça. Parece que dá um apagão, assim, e ficou esse resquício das imagens anteriores à mesa. Só que tem um detalhe, essa mesa e esse momento meu na Flica como autor convidado, para mim foi fundamental, seria fundamental depois para a curadoria, que eu jamais imaginei que pudesse vir a ser curador. Então, é um marco zero para mim, aquela participação minha, e que teve reflexos no futuro. Eu sei que a gente está falando da Flica 2013, mas eu queria que você também falasse sobre essa sua experiência como curador em 2017 e 2018. Antes de ser curador, no ano seguinte, 2014, eu mediei uma mesa com Mariana Paiva e Gonçalo Tavares. Foi outra experiência, foi outro olhar que eu tive da Flica. E em 2017 eu recebi o convite para ser curador, terminei assinando 2 edições. E, cara, foi uma experiência, assim, absurda, intensa. Eu fui muito bem tratado pela coordenação, por todos os envolvidos da Flica. Eu não tenho nem palavras. A gente trabalha com palavras, mas nessas horas a gente fica procurando algo que defina, mas a gente não consegue, porque foi muito intenso, foi muito prazeroso. Verdade. E na sua mesa, né, que foi a Velocidade da Contemplação Moderna, o Joca Terron gravou um vídeo também. A gente vai exibir aqui durante a programação do Flica na Rede. Né? Muito bacana essa troca, esses encontros, né? Essa experiência, essa vivência da cachoeira literária, né, Tom? E tem diferença. Claro que Terron teve uma perspectiva, Jackson, que mediou, teve outra, o público, e eu acho que essa riqueza de olhares, essa troca, esse intercâmbio de interpretações que a Flica promove, né? E eu acho fantástico, é muito legal isso. Perfeito. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora, né, para o público que está nos assistindo. A gente está vivendo um momento atípico, né, diferente de tudo o que a gente imaginava. A Flica não teve edição em 2020 e eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para os seus leitores, para os participantes da Flica e para a Cachoeira. Cara, eu só tenho a desejar o que todo mundo deseja, que a gente consiga superar esse momento tão bizarro, que essa vacina chegue para todo mundo, que as pessoas retornem e que a Flica retorne também com aquela vibração que ela sempre teve, para a gente voltar a circular, voltar a se integrar novamente em torno da literatura e celebrando os momentos, né? Porque eu acho que depois desses 2 anos aí, praticamente, entrando no segundo ano da pandemia, é um clichê, mas não deixa de ser verdade. Eu acho que a gente tem que celebrar cada momento que a gente vive. Verdade. A gente tem que... Eu escrevi sobre isso no final do ano passado, né? Uma das minhas mensagens de final de ano foi justamente sobre isso. A gente tem que agradecer por ter sobrevivido a esse momento e por ter a possibilidade de poder recomeçar, né? A gente já está vendo aí a chegada da vacina, as pessoas sendo vacinadas. Eu já estou sabendo de pessoas próximas que já estão sendo vacinadas e são isso daquele alívio, né? Daquela sensação de esperança, não é, Tom? Perfeito, perfeito. É bem por aí, Edgar. É isso. Agradeço. Então, quero te agradecer por todo esse abraço, todo esse afeto que você tem pela Flica, tanto como participante, como mediador e também como curador. Tom, muito obrigado. E Cachoeira e a Flica estão esperando vocês aqui de braços abertos. Eu que agradeço a vocês por mais essa oportunidade. Desejo vida longa e próspera à Flica. E é isso. Vamos caminhando. Um abraço. Natural de Santa Catarina, mas radicado no Paraná desde pequeno, tem uma vida dedicada à literatura. Professor, romancista, contista e cronista, tem a obra marcada por um tom confessional de sua narrativa, a linguagem compacta e o engajamento em questões sociais da sua época. Autor do premiadíssimo romance O Filho Eterno, um clássico da literatura contemporânea, participou da mesa de abertura Enfrascar o Cotidiano com Fabrício Carpinejar na 3ª edição da nossa festa. Vamos ouvir
as lembranças de Cristóvão Tesa da Flica 2013. Uma das boas lembranças que eu tenho da minha vida de escritor itinerante, viajando pelo Brasil em eventos culturais e literários, é a Flica, Festival Literário Internacional de Cachoeira, na Bahia, que eu participei em 2013, numa mesa memorável com Carpinejar. É uma cidade muito bonita, uma cidade histórica, um local agradável e um palco de discussões importantes, sempre em defesa da pluralidade, do contraste de ideias, da civilização, né, da leitura, do livro, de tudo isso que está fazendo tanta falta nesses tempos sombrios da cultura brasileira. Fico na torcida para que a Flica continue sempre fazendo parte do nosso calendário literário e cultural. Natural de Cuiabá, radicado em São Paulo, é poeta, prosador, design gráfico e editor. Em 2013 organizou a coleção Outra Língua da Rocco, dedicada à publicação de autores hispano-americanos e suas respectivas obras antes ignoradas pelo mercado brasileiro. Dentre os livros publicados, o romance Do Fundo do Poço Se Vê a Lua, que recebeu o Prêmio Machado de Assis, e o Noite Dentro da Noite, que foi finalista do Jabuti. Aqui, na Flica 2013, participou da mesa A Velocidade da Contemplação Moderna, com Tom Correia. Agora, no Flica na Rede, as lembranças de Joca Reines Terron. Olá, eu gostaria de lembrar alguns belos instantes da minha participação na Flica, na Festa Literária Internacional de Cachoeira, em 2013. Bem, para começar, foi um ano simbólico, né? Foi talvez o último ano da história do Brasil, 2013, e acredito que aquela edição foi marcada pela polêmica que anunciava os tempos terríveis que nós vivemos hoje e que viveríamos a partir de 2013. Me lembro em particular da revolta, da manifestação dos estudantes contra a mesa do Demetrio Magnoli, quando jogaram uma cabeça de porco no palco, né, interrompendo o debate. Na época eu achei que aquilo era um pouco performático e excessivo demais, e preferiria talvez o debate de ideias, mas enfim, eu acho que o golpe branco que nós vivemos hoje já estava conflagrado e talvez hoje eu penso justamente o oposto, acho que deveria ter sido ainda mais radical que isso. Mas a minha mesa com o Tom Correia, o escritor baiano Tom Correia, e o Jackson Costa, o ator, que fez uma mediação brilhante, foi incrível, com uma plateia enorme, devia ter, sei lá, 500, 600 pessoas, né? E a gente debateu justamente a temeridade da falta de tempo para reflexão na leitura e como a vida moderna tem nos tomado todo o tempo e toda a concentração, retirando o espaço para reflexão mais profunda que é caracterizada pela leitura. Bem, foi muito bacana. Espero um dia voltar a Cachoeira, essa cidade espetacular que ficou marcada na minha memória. Um abraço e feliz aniversário, Flica. Ela nasceu em Bom Jesus da Lapa, cidade representativa da fé cristã brasileira. Trilhou carreira acadêmica, doutora em letras, professora universitária de literatura. Ao caminho do conhecimento, agregou uma escrita que lhe valeu prêmios como o Braskem e a admiração de leitores atraídos pela boa literatura. Na terceira edição da nossa festa, ela dividiu o palco com uma autora norte-americana que se destacou, ganhando aplausos e pedidos de autógrafos. Alex Leila, muito boa tarde e seja bem-vinda ao Flica na Rede. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui. Eu queria que você contasse pra gente, né, qual a sua memória mais forte desse momento da sua mesa entre flores e espartilhos com a norte-americana Sylvia Day. Olha, a memória mais intensa foi um público. Era de tarde ainda a nossa apresentação e estava realmente uma plateia bastante significativa. Na verdade, estava lotada. E eu consegui ver um rosto ou outro assim, de alunos da UF, pessoas aqui de Salvador que foram também.
E aquele momento que a gente entra no palco e vê aquele público enorme, chega a dar um friozinho na barriga. Eu acho que eu nunca tinha falado para um público tão grande, pelo menos eu não me recordo. Como escritora, não. Talvez aulas assim, como professora, mas como escritora foi a primeira vez que eu falei para um público grande. Embora eu já tivesse participações em bienais e feiras, mas eu acho que a Flica é diferente das demais festas literárias, feiras literárias e bienais, porque apesar dela ter um público grande, né, um público bem significativo, geralmente todos os não só como escritora, mas também todas as vezes que eu frequentei como leitora mesmo, estavam lotadas as plateias. Mas além disso, existe assim como é que eu posso dizer, um calor diferente. As pessoas vão porque gostam mesmo daquele escritor e elas querem falar, querem ouvir, querem participar. O formato, como eu falei, a minha mesa foi mediada por Jorge Portugal, o saudoso Jorge Portugal. Verdade. Então, ele também fazia com que as perguntas, mesmo quando vinham perguntas muito assim, difíceis, né? Porque o nosso tema era erotismo. E duas mulheres falando de erotismo. Mas ele tornava as coisas assim bem mais tranquilas, né? Com a sutileza, com a delicadeza. Foi uma tarde muito agradável. Maravilhoso. Nosso grande Jorge Portugal tinha um dom, né, de conduzir um papo descontraído, leve, e tornar até essa atenção, né, para o autor um pouco menor ali diante do público. Muito bacana. Isso. E sem deixar de fazer perguntas sérias, né? Perguntas com uma densidade, porque as pessoas tendem a levar o erotismo, às vezes, para determinadas, vamos dizer assim, concepções que não necessariamente a linha é muito tênue, né, entre erotismo e pornografia e vulgaridade. Então ele soube conduzir muito bem. Verdade. Agora, conta pra gente uma memória da cidade, né? Você falou aí que participou das bienais, participou de feiras em outros lugares, mas dizem, e aí você que vai me confirmar isso, que Cachoeira tem um calor diferente. O que é que te marcou aqui na cidade de Cachoeira? É verdade. Existe assim acho que uma sensação de cidade balneário, ao mesmo tempo com cultura. Você vê que as pessoas do entorno prestigiam. Vai gente de todo o país para a Flica, mas você vê que o pessoal prestigia e tem um orgulho, um gosto, né? Um prazer de ir para a rua, sentar nos bares, frequentar as tantas outras programações que a Flica proporciona, né? Durante o dia todo, tem coisas para criança, e toda hora que você anda pela cidade, você vê aquele burburinho de pessoas vivenciando essa questão da leitura, da troca, realmente são dias intensos. Eu acho que para o pessoal de Cachoeira também deve ser muito bom, mas para quem vai também fica essa sensação de quero mais, o pessoal também recebe muito bem. É uma cidade do interior, mas que também tem tem algo assim também de, como é que eu posso dizer? Eu falei a palavra balneário, mas não seria balneário. Tem uma coisa um pouco cosmopolita, porque gente de tudo que é lugar ali naquele momento, né, escritores, que a Flica geralmente leva muitos convidados internacionais, então isso desloca, como é que eu posso dizer, leitores de outros lugares. Então fica aquela sensação, ao mesmo tempo, de um lugar caloroso, aconchegante, porém muito diversificado, muito múltiplo, né? Verdade. Muito plural. Verdade. Alex Leila, eu queria te agradecer pela sua participação e te pedir para deixar uma mensagem de esperança, né, para as pessoas que estão nos assistindo diante desse cenário de pandemia, né?
A gente já está começando a olhar um pouco mais de esperança, né? A gente está vendo algumas pessoas sendo vacinadas. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para esses leitores, para que a gente possa se reencontrar em breve aqui em Cachoeira, na Flica, nas feiras literárias e bienais pelo Brasil e pelo mundo também. Certo. Bom, quem puder, né, quem tiver uma possibilidade de se dedicar mais aos projetos individuais, ficar em casa, ler, bom. Né? Quem não está com essas condições, ter um pouco mais de paciência, mais cuidado. Eu acredito que isso vai passar, tem que passar, né? A humanidade já inventou, já passou por coisas piores. Talvez no Brasil não, porque nós somos um povo mais jovem, vamos dizer assim, temos pouco mais de 500 anos, mas o pessoal que já passou por guerras, eu converso às vezes com pessoas que estão na Europa, e eles estão mais esperançosos de que vai passar. Então, eu acho que a única coisa que a gente pode dizer é isso, se proteger, né? Não descuidar, mas também não entrar em pânico, manter acesa a questão da esperança. Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, então, além da questão de manter acesa a esperança no outro, no próximo, porque eu preciso, inclusive, porque sou escritora, o meu material é o material humano, mas eu também acho que sou favorecida pela minha fé. Eu acredito em Deus, sou católica. Quem não acredita em Deus, busque outros, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, outras formas de manter acesa essa esperança, sabe? Não deixar isso esmoronar. E cuidar de si, cuidar do outro, cuidar de projetos particulares também, que pode ser que agora esse tempo um pouco mais dentro de casa ajude, né? Perfeito. E vamos ter fé que a gente vai superar isso aí. Temos que superar, não temos outro jeito. Como você falou, com fé em Deus, vamos superar. Então, muito obrigado. Cachoeira e a Flica está aqui de braços abertos, te esperando. Um abraço grande. Muito obrigado, um abração. Bom, a Flica 2013 não seria possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. A terceira edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira teve o patrocínio da Oi Coelba, através do Faz Cultura, Governo da Bahia, e também da Petrobras e Governo Federal, com apoio da FIEB, SESI, Prefeitura de Cachoeira, EEP, Secretaria da Educação, Bahia Tursa e Secretaria do Turismo do Governo da Bahia e Oi Futuro. Nós, os realizadores Cali e Content, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental para a história da Flica. Para você que apareceu agora, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo. A festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina seja aplicada e a pandemia passe para poder receber você aqui na Joia do Recôncavo e aproveitar essa experiência da Flica nas ruas dessa cidade histórica e uma vivência especial para toda a sua família. Filho dos poetas Maria Carpe e Carlos Nejar, ele uniu os sobrenomes dos pais e o talento também para se tornar ele mesmo um poeta dos bons e dos premiados. Partiu para as crônicas, onde viralizou seu pensamento tão múltiplo, expressivo, intenso, franco, direto. Esse jornalista de formação dá liga com as plateias com quem interage. Foi assim na Flica 2013, junto a Cristóvão Tesa, na mesa de abertura, enfrascar o cotidiano. Fabrício Carpinejar, conta pra gente uma memória da Flica 2013. Eu sempre fui apaixonado pela Flica. A Flica é esse congraçamento de leitores e escritores. Eu lembro que no evento em Salvador é toda aquela alegria, aquele alarido de ver uma multidão
esperando ansiosamente para discutir ideias. Não fofocas, ideias. Pessoas dispostas para a emoção, para a amizade das palavras. Flica é o cupido entre autor e leitor. Fabrício Carpinejar. Em 2013, ele conquistou o primeiro lugar do Prêmio Damásio da Cruz de Poesia pela Fundação Pedro Calmon e foi celebrar a poesia na nossa festa. Baiano da sertaneja Euclides da Cunha, é jornalista e mestre em letras pela UFBA. Começou a escrever muito cedo, publicando poemas na revista Era. Sua obra inclui contos, novela e ensaio. Seja bem-vindo ao Flica na Rede, Eliezer César, e vamos relembrar a Flica 2013. Seja bem-vindo. Obrigado. Relembrar a Flica é sempre um prazer, porque a Flica hoje já está consolidada no calendário nacional da literatura. Nacional, eu diria até mais, né? A Flica hoje é conhecida em todo o Brasil, não só em todo o Brasil, na Bahia, mas no mundo todo, né? E ela inspirou, como a feira lá de Paraty, outras iniciativas do gênero aqui na Bahia, né? Nós temos hoje a feira de Mucugê, temos a do Pelourinho, né? E a do Sertão. Falei feira do Sertão, confesso que antes de existir essa feira, inspirado na Flica, eu tive um projeto evidentemente inviável, porque não tinha como produzi-lo, de criar uma espécie de Flicatinga. Seria uma feira itinerante da Caatinga. Começaria ali pelo Raio da Catarina e ia para toda cidadezinha do sertão, levando a boa literatura, como a Flica vem levando sempre. Maravilha. Você participou da mesa Qualquer Um Poeta com Karina Rabinovitz. E o que é que mais te marcou nessa mesa, Eliezer? Uma boa lembrança dessa mesa. O que marca, eu acho que a marca registrada da Flica é o entusiasmo daquele público, né, de todas as idades que estão ali, sempre com a sala lotada, muita gente participando de uma forma interativa, e a gente vê que ainda a literatura ainda resiste, a poesia ainda resiste. Então, esse bom papo. Toda a mesa em si, eu me lembro que falamos sobre inspiração, transpiração da poesia, se a tristeza era o principal móvel da criação literária, coisa que eu não acho, porque você pode escrever uma elegia e pode escrever um rec, né? Coisas totalmente diferentes. Mas, enfim, foi muito bom, porque eu fiz uma espécie de diálogo com a Karina Rabinovitz, mesmo se a gente tiver, com algumas diferenças, assim, digamos, de visão poética, mas foi muito legal. Isso deu um caráter dialético à nossa conversa. Me lembro que no encerramento teve uma espécie de batalha da poesia, em que eu li um verso meu e ela lia outro verso dela aleatoriamente. E não é que se a gente juntasse esses dois versos, daria uma síntese num terceiro verso, que as coisas se combinavam. Essa magia da poesia, né? Só a literatura é capaz de proporcionar momentos como esse, não é, Eliezer? Eu digo a arte em geral, né? A arte, a pintura, a música, o cinema. A arte é a coisa mais generosa do ser humano. Literatura, todas de mão dada, todas na arte. Enquanto existir a arte, vai existir o bem. Perfeito. Olha, muito obrigado pela sua participação. Cachoeira está aqui de braços abertos para te receber. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o nosso público, o público que está aqui acompanhando a gente, o Flica na Rede. Nesse momento de isolamento social, de pandemia, esse último ano foi um ano muito difícil, então eu queria que você, com a sua poesia, deixasse essa mensagem de esperança para o público da Flica. Bem, a pandemia vai passar, realmente é um momento muito trágico, inesperado da humanidade, né? Com pessoas irresponsáveis que brincaram digamos, com essa nova peste moderna, né? Mas a pandemia vai passar, a pandemia passa. O que não passa nunca é a pandemia da ignorância, portanto, vamos ler, portanto, vamos abrir os olhos, portanto, a arte ilumina todos os caminhos. Muito obrigado a vocês, e a Flica veio para aplicar. Verdade. Vida longa a Flica, não é, Eliezer?
Vida longa, Flica. Muito Vida obrigado longa. pela sua participação. Nós também. E Cachoeira te espera aqui, de braços abertos, para um próximo reencontro. Obrigado. Obrigado, então. Ele recebeu cerca de 20 prêmios e menções honrosas no Brasil e no exterior por seu trabalho como jornalista e escritor, com o prêmio Vladimir Herzog, o prêmio Dom Helder Câmara e o prêmio Écio de jornalismo. Uma das suas obras mais conhecidas, e sobre ela muito disse quando esteve aqui conosco em Cachoeira, é a biografia de Carlos Marighella. Na Flica 2013, participou da mesa Vidas Comuns, Vidas Notáveis, voltada para as biografias com a baiana Ana Teresa Batista. Pois então, Mário Magalhães, conta pra gente uma memória da Flica 2013. Salve, pessoal. Eu sou Mário Magalhães e tive na Flica em 2013. Eu participei da Flica para falar sobre biografias, em particular da biografia Marighella. E Cachoeira tem tudo a ver com a história do Marighella. Marighella era um homem baiano, filho de uma mulher baiana, negra, neta de africanos escravizados. Mulher essa, Dona Maria Rita, nascida no Recôncavo. 4 anos depois de eu ter participado da Flica, quem chegou a Cachoeira foi o Wagner Moura, com a trupe do filme Marighella. Parte das filmagens do filme do Wagner, que é uma adaptação do meu livro, foi feita aí em Cachoeira. A parada é a seguinte: quando a gente sair dessa pandemia e a Flica voltar a se reunir fisicamente, não se esqueçam, estou na fila, eu adoraria voltar a Cachoeira. Valeu! Quem conhece essa poeta sabe da sua capacidade de agregar pessoas para criar, para chegar a bons resultados. É assim como gestora, é assim como escritora, artista múltipla que agrega linguagens e objetos, buscando o original e o sublime. Mais cedo, já ouvimos o seu parceiro de mesa na Flica 2013, o poeta Eliezer César. Agora, no Flica na Rede, as lembranças da poeta Karina Rabinovitz. Olá, eu sou Karina Rabinovitz e a minha memória da Flica para além de lembrar de 2013, da mesa que participei sobre poesia, falando poesia e falando sobre poesia com Eliezer César, para além de lembrar também daquela ansiedade boa, daquela conexão com tanta gente, para além de lembrar de Cachoeira, dessa cidade que é tão importante na minha vida, e para além de lembrar de um momento bem massa, né, que a gente viveu com Jackson Costa, era o mediador da mesa, e nos 30 minutos finais ele propôs uma espécie de jogo, assim, que ficávamos falando, eu falava um trecho de versos meus e Eliezer César falava trechos de versos dele, e não tinha muita ordem, só que no final isso se transformava num texto maior, meio dadá, e era um jogo massa, assim. Então, para além também dessa lembrança, a memória mesmo da Flica, para mim, é uma memória da festa. E a festa porque é algo que falta tanto agora, né? Nesses tempos de pandemia, esses tempos sem festa. Então, a memória que eu queria deixar registrada aqui é a memória da conexão, é a memória da gente estar junto, é a memória de dividir o mesmo espaço, o mesmo tempo, a memória de dividir a respiração do outro, a memória de falar de poesia, falar das palavras assim, juntos, porque isso faz muita falta. Então, é essa memória que eu queria deixar registrada aqui, porque esses tempos sem festa e sem estarmos juntos causa muitas questões internas. Então, que a gente aprenda com essas questões todas para que a gente possa reviver outros momentos de festa, não do mesmo jeito, né? Não iguais, mas diferentes, mas viver, sim, novas festas, novas flicas. Este é o Flica na Rede, especial de memórias da Flica 2013, nesse final de semana de intensas lembranças. Continue ligados no nosso canal do YouTube, que nesse sabadão literário
vai ter os programas da Flica 2014 às 17 horas e da Flica 2015 às 19 horas, todos com grandes nomes da história da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Agora vamos relembrar os outros autores que fizeram parte da programação das mesas literárias da Flica 2013. A curadoria foi de Aurélio Schomer e Emanuel Armidá, com os autores Ana Teresa Batista, Eduardo Bueno, o escocês Ian Morrison, Sérgio Rodrigues, a norte-americana Kier Cass, Glaucia Lemos, a norte-americana Sylvia Day, Demétrio Magnoli, Maria Hilda Baqueiro Paraíso, Carola Saavedra e Letícia Wierkowski. A Flica 2013 continuou com o modelo de mediadores fixos, mais uma vez com Rosel Soares, Jackson Costa e o saudoso professor Jorge Portugal. Porém, Aurélio Schomer e Catherine Fuck também mediaram uma mesa cada. Em 2013, no palco do claustro do Conjunto do Carmo, ele demonstrou seu profundo conhecimento da história do Brasil. Em Cachoeira, conversou com o público, com o povo, com os nossos visitantes. Deu entrevistas, mostrou-se um homem acessível, solícito, atento a todos. A sua obra tem se mostrado fundamental à compreensão da nossa história, por falar a muita gente, ser acessível, por expressar o homem que sabe se comunicar muito bem e também pelo rigor, fruto de um trabalho minucioso. Jornalista e escritor best-seller, autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, apresenta nova proposta de trilogia para compreender a escravidão no Brasil. Encerrando o bate-papo do Flica na Rede Especial Flica 2013, saúdo o prezado Laurentino Gomes. Seja muito bem-vindo ao Flica na Rede, Laurentino. Eu que agradeço, Edgar. Para mim é sempre uma grande alegria. Eu acho que a Flica é um dos mais importantes e também mais charmosos eventos literários do Brasil. E eu já tive a oportunidade de participar 2 vezes, uma em Cachoeira e outra em Salvador, e fico muito feliz em ver que vocês, apesar da pandemia, estão conseguindo manter essa chama acesa, viu? Parabéns. Verdade, verdade. Olha, você participou da mesa 1889, Clientes, Coronéis e a República, com Eduardo Bueno. Laurentino, o que mais te marcou durante esse papo com Eduardo Bueno? Bem, primeiro que eu acho que o que mais marcou é que eu nunca tinha tido antes a oportunidade de participar de um bate-papo com o Eduardo, né, o Peninha. E nós tínhamos nos encontrado outras vezes na Feira do Livro de Porto Alegre, depois fomos juntos a Passo Fundo, nos encontramos na Bienal do Rio de Janeiro, mas essa foi a primeira vez que nós conseguimos dialogar diante do público, né? E para mim foi uma experiência fascinante, porque eu diria que o Eduardo Bueno, ele é uma espécie de João Batista do trabalho que eu faço, ele é um precursor, né? Sem ele, eu provavelmente não existiria, ou seja, ele que começou essa ideia de divulgar a história do Brasil, tornar esse assunto mais acessível a um público leigo, não habituado a estudar o tema. E claro que existem diferenças muito importantes entre nós dois, né? Embora nós sejamos jornalistas, nós sejamos jornalistas e já tenhamos trabalhado junto em algumas redações, o Eduardo tem um estilo muito diferente do meu. Ele é muito mais iconoclasta, ele é bem-humorado, ele é divertido, ele é uma pessoa até temerária, né, na forma como ele se expressa. E eu sou mais discreto, eu dou risada, mas com certo comedimento. Então, a soma foi muito interessante, porque o Eduardo foi muito divertido, as pessoas riram muito com ele,
mas, ao mesmo tempo, apesar da diferença de estilo, nós dois conseguimos fazer uma soma muito, muito boa. O Eduardo trouxe contribuições importantes e eu acredito que eu também. E acho que foi uma experiência boa que eu gostaria de repetir uma hora dessa. Que maravilha. A gente também está ansioso para repetir isso, Laurentino. Deixa eu falar, a Flickr proporciona esses encontros, né, do escritor com o escritor e do escritor também com seus leitores. A gente está com a Ivonildes da Silva Santos, é professora da Rede Municipal de São Félix, cidade aqui vizinha a Cachoeira, é só atravessar a ponte e você chega em São Félix. E ela está aqui numa sala para bater um papo, participou da sua mesa junto com o Eduardo Bueno e vai fazer um comentário. Ivonildes, seja muito bem-vinda ao Flickr na Rede. É um prazer estar participando, né, dessa memória, né, da Flickr, que é um evento tão importante para a Bahia e para o Brasil e para o mundo também, né, de certa forma. E, assim, estar dialogando com José Laurentino Gomes, né, que eu tive um contato ainda na graduação, pelos idos de 2008, né, 2009, quando a obra, né, o primeiro volume, 1808, se tornou sucesso, né? Recebeu vários prêmios, Jabuti de Literatura, da Academia Brasileira de Letras. Então, enquanto estudante de História, na época, nós escutávamos, né, algumas críticas em relação à questão de metodologia, mas não deixando de lado a importância, essa questão da acessibilidade, né, da linguagem que ele traz, do estilo, e que em algum momento até ele citou, que da importância dessa interação entre a história, né, a questão da academia com o jornalista, dessa produção, né, da troca de metodologia com a questão do estilo, que é muito importante. E na Flickr de 2013, né, tive a oportunidade de estar participando, como ele ressaltou aí, né, com a troca com o escritor Eduardo Bueno, que foi uma mesa descontraída, justamente por conta do autor, né, Eduardo, que puxava sempre, provocava, fazia umas graças, que foi muito importante, não perdeu o foco e conseguiu trazer a mensagem, né, daquela obra no momento que é sobre a República Brasileira. E assim o primeiro contato foi com a obra de 1808, que o autor aí, o senhor, traz a questão da, vamos dizer, a raiz, né, a formação do Brasil, a partir desse ponto de vista dos fatos históricos cotidianos, da vinda da família real para o Brasil. E assim eu queria ressaltar que o senhor agora está no processo, né, da produção dessa trilogia sobre um tema. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco aí como está sendo esse processo. Bem, professor Ivanildo, primeiro eu queria agradecer os seus comentários e dizer que é uma alegria reencontrá-la, mesmo que à distância pela internet, né? Foi realmente uma das boas memórias que eu tenho da minha carreira como escritor, foi aquele nosso encontro na Flickr de 2013. Esses eventos literários, eles são importantes não só pela possibilidade do encontro entre os autores e os seus leitores, mas, no meu caso, porque eles abrem possibilidades novas de pesquisa. E é o que está acontecendo agora com a minha nova trilogia Escravidão, né? Eu publiquei em 2019, na Bienal do Rio de Janeiro, o primeiro volume sobre uma história da escravidão no Brasil, e vou lançar esse ano o segundo volume, de novo na Bienal do Rio de Janeiro, porque a Bienal de São Paulo do ano passado foi cancelada, presencial. E, curiosamente, um capítulo importante desse segundo volume tem a ver com Cachoeira e São Félix. Eu falo sobre religiosidade africana, né? As religiões de matriz africana no Brasil, que é um dos traços mais importantes da herança da escravidão, né? A escravidão é uma história de sofrimento, de opressão, uma tragédia do ponto de vista humanitário, mas existe também um legado de beleza, de contribuição para a cultura brasileira inestimável. Eu, às vezes, me pergunto se quem contribuiu mais para a cultura brasileira desse século XXI foram os portugueses ou os imigrantes europeus ou foram os africanos. A minha suspeita é que foram os africanos. O que define o
traço fundamental da cultura brasileira hoje, e a presença do Brasil no mundo, é a herança africana. E eu tive uma experiência espetacular em Cachoeira. No começo de 2019, eu participei de uma noite de candomblé Jeje-Marri, lá em cima, na Roça do Ventura, né? Que é um terreiro muito antigo, muito tradicional. E eu lembro que quando me convidaram, foi uma voodoo-si do terreiro de Bogum, em Salvador, a Urânia Muzanzo, que é minha amiga muito querida, me convidou para ir lá participar, assistir esse ritual. E eu confesso que, na condição de um homem branco, católico, eu cheguei repleto de preconceito. As pessoas diziam, olha, toma cuidado, você vai cair no santo, você vai enlouquecer se chegar lá, fica... E olha, foi das experiências mais lindas, mais poéticas. Eu passei uma noite de puro encantamento, vendo os vuduns, os orixás se apresentarem diante do público, ao toque de diferentes tambores, né, nesse terreiro. E foi uma coisa tão importante que eu decidi fazer um capítulo desse segundo livro, em que eu abro descrevendo o amanhecer sobre o rio Paraguaçu, lá do alto do terreiro do candomblé, a cidade amanhecendo, as duas cidades ainda adormecidas, mas o toque dos tambores que atravessavam a madrugada. Então, assim, a Flica, de certa forma, me contribuiu, inclusive, para a produção de parte dessa trilogia, e eu abro esse capítulo falando sobre a importância das raízes religiosas, de matriz africana, citando a minha experiência no terreiro Jeje-Marri de Cachoeira. Maravilha. Ivanildes, muito obrigado pela sua participação. A gente segue aqui com o Laurentino. Laurentino, queria te agradecer, né, por esse encontro e por esse reencontro, e que a gente em breve possa novamente vivenciar essa energia de Cachoeira, esse calor de Cachoeira e a energia da literatura da Flica. Eu que agradeço a oportunidade, queria agradecer a professora Ivanilde, foi um prazer, espero revê-la pessoalmente assim que a pandemia nos der uma trégua, né? E você também, Edgar, obrigado pela oportunidade. Forte abraço, até a próxima. Abração, obrigado, tchau. Gente querida, esse é o Flica na Rede, especial Flica 2013. Conversamos com autores como o angolano Pepe Tela, Alex Leila, Tom Correia e Laurentino Gomes, entre tantos outros grandes autores. Também saudamos a memória da inesquecível Macota Valdina, que nos deixou em 2019. O Flica na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é da Cali e da Incontent. Continue com a gente aqui mesmo, no canal do YouTube da Flica. Daqui a pouco, às 17 horas, vamos relembrar a Flica 2014, na companhia de Gonçalo M. Tavares, Paulo Lins, Consuelo Diegues e muito mais. Para concluir a nossa festa de memórias da Flica 2013, uma das atrações da então programação musical que animou o nosso público no palco na Praça da Aclamação. Inclusive, por conta do tempo curto, sintam-se saudados os demais artistas e grupos que tocaram na Flica 2013. Foi em meio aos ritmos da Irmandade da Boa Morte, dos ritmos, sabores e odores que emanam da velha cachoeira histórica, que surgiu o grupo Herdeiros da Tradição Africana, que percorre o caminho da musicalidade dos lendários e saudosos Chicoãs. Encante-se com o som do Jeje Nagô na Flica na Rede. Uma das melhores coisas que aconteceu com o Jeje Nagô foi ter participado do Flica na cidade de Cachoeira. Uma grande maravilha. Depois que fizemos parte desse grande projeto, a vida do grupo Jeje Nagô mudou. Muito obrigado, Flica. Tamo junto.
posse selegi, nana so posse selegi, agepa, ageman, totoroche, nana so posse selegi, agepa onan. Nana so posse selegi, nana so posse selegi, agepa, ageman, totoroche, nana so posse selegi, agepa onan. Sou de nanã, eu a, eu a, eu a, sou de nanã, eu a, eu a, eu a, sou de nanã, eu a, eu a, eu a, sou de nanã, eu a, eu a, eu a. Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não. Preferia ficar calado que falar em línguas não. O meu silêncio é uma singela oração, minha santa de fé. Meu cantar, vibram as forças que sustentam meu viver. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, sou de Nanã, eu
forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação, mas ganhei, pois eu trazia a Nanaê no coração. Sou de Nanã, eu sou de Nanã, eu sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã, sou de Nanã,